do Tabuleiro Paulista, trazendo aí Fabi Teixeira no comando, conversando com Maurício Martins, Rafael Bergamo, com assuntos importantes da cidade, do estado de São Paulo, e depois, na sequência do Alô da Notícia, segue o Tabuleiro com notícias do Brasil e do mundo, discussões importantes, temas importantes para você. Bom dia, Fabi! Agora começa o Tabuleiro Paulista, diretamente dos nossos estúdios, com Maurício Martins e também Rafael Bergamo. E hoje o que não vai faltar aqui é assunto, certo? Certo, Fabi. A gente tá com uma semana bem cheia aí, com coisas acontecendo em todos os lugares da cidade, do país. E o nosso primeiro assunto é a confusão do vereador Pavanato na USP. O vereador teve na USP para montar aquela banquinha que eles montavam na Avenida Paulista de domingo, mas ele resolveu provocar os estudantes da USP e acabou tendo uma briga lá. Um dos seguranças do Pavanato acabou soltando spray de pimenta no rosto de um dos estudantes, que caiu e rompeu o tendão de Aquiles, e teve uma confusão bem grande aí. Tá todo mundo acionando, a Câmara Municipal tá em polvorosa aí com essas incursões dos vereadores de internet. Né, Rafa? Você tem... A situação toda, né? Bom dia a todos. Bom dia, equipe. Bom dia. Bom dia. Maurício, Fred, Ali. Bom dia, todo mundo. É uma situação muito triste, né? Inegável. Uma faculdade, né? Um centro de educação. A gente tem episódios de violência. Eu acho que todo mundo está errado nessa situação. Eu acho que também a diretoria da faculdade, a gente vê hoje estudantes, né, nos diretórios fazendo as pichações, apologia às drogas, e nada é feito. Você chega na faculdade e está um ambiente degradado. E aí, claro, você tem um vereador que tem representatividade, né, foi o vereador mais votado, né, de São Paulo, mais de 160 mil votos, tem um perfil na rede de 8 milhões. E aí, claro, ele vai até, né, um centro de estudo e educação, de certa forma, né, provoca, né, com uma tenda falando, né, aborto e assassinato. Mas aí o que acontece? Os estudantes, ao invés de realmente, lógico, a universidade é um lugar de debate, ao invés de, né, de ter diálogo, de ter realmente uma discussão, acaba virando violência. Mas por que os dois estão errados? Primeiro que os estudantes, de fato, não devem, né, promover violência. Eu acho que a universidade realmente é um centro de educação, né, de valores, cultura, e a opinião tem que ser respeitada. Então, eu acho que não pode realmente ter esse excesso. E, de novo, a diretoria jamais deveria ser conivente, né, com pichação e apologia às drogas. Ao mesmo tempo, o Pavanato, ele deveria ter preocupações reais com o problema das universidades, que elas estão sucateadas. A representatividade, né? Porque ele está ali e, teoricamente, seria uma representatividade para esses jovens estudantes. Com certeza, ele deveria estar ali lutando na faculdade por mais investimento. A USP, ela é responsável por 20% do desenvolvimento científico. Então, é um centro, né, de tecnologia, de inovação. A gente tem até na do Rio de Janeiro, que é a Universidade do Rio de Janeiro, que ela está nascendo lá, talvez, a cura para quem é tetraplégico. Sim. Da doutora Tatiana Sampaio. Então, a gente tem que lutar, os nossos políticos têm que lutar para investimento, para a gente ter mais qualidade. E é o que eu fico triste. A faculdade está degradada. Ou seja, não está buscando, internacionalmente as faculdades buscam investimentos da iniciativa privada, só que quem vai investir, né, numa faculdade que está abandonada? Tem o vídeo do momento lá de tensão entre o vereador Pavanato e os estudantes na USP. Vamos acompanhar. Ele está falando que vai vir armado na universidade. Quem vem armado vem para debater. Vem debater. Vem debater na universidade. Ora, gente. Olha quem que tá aqui na USP hoje.
Olha o merda que veio aqui pra USP hoje. Que é isso, não é direito. Oxi, olha isso. Olha isso. Pavanato já falou de mim 2 vezes no debate e voltou hoje para a Universidade de São Paulo para intimidar os estudantes. Quando você trabalha em sala 6x1, você vai parar no hospital, Você trabalha com vereador? Qual vereador? Como é que você falou um projeto de lei em São Paulo? Qual vereador que aqui? Pode ir embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Você não é aceito vai te expulsar, velho. Estudante, quem tiver aqui, bora colar e expulsar o Pavanato daqui. Não vai colocar cartaz aqui de novo. Não vai colocar cartaz aqui de novo. Dá o papel. Não vou dar. Vocês vieram com cara armado. Na última vez, vocês vieram com cara armado. Para de intimidar os estudantes. Quem é a pessoa armada aqui hoje? O papai tá ligando aí? É o chefe do seu gabinete de merda? Tá falando você embora? Já passou na hora? Ganhou com os cortes da luz. Então você vê a situação, né? De novo, eu acho que não representa todos os estudantes, mas infelizmente uma militância radical não entra para o debate, mas sim para agressão, né? Eles podem a agressão nunca justifica, né, a atitude, mas eu acho que também não foi estratégico dele. Rafa, não é questão, foi extremamente estratégico, Fabi. É a mesma coisa que um vereador de esquerda chegar e dizer que toda mulher tem direito ao aborto e colocar a faixa com a banquinha na frente do Templo de Salomão. Entendeu? Foi pensado para arrumar confusão. Ele tem por linha desenvolver esse tipo de provocação, mesmo porque o que um vereador tem que discutir aborto, se ele tivesse com a banquinha escrito qual é a rua de sua casa que eu vou pedir para tapar o buraco, legal. Não, estratégico em fazer barulho, Maurício, mas assim, por isso mesmo, por não ser função de um vereador decidir essa questão do aborto, sim ou não. Agora, falar que foi até a USP de maneira pacífica para um diálogo, não estava com 4 seguranças que são da GCM em volta. Então, tá com gente armada, tá indo provocar estudante dentro da USP, tá? Que é a maior faculdade do país, a melhor faculdade do país. Se lá tem muita apologia à droga e pichação, eu vou começar a pichar minha casa e começar a fumar maconha que eu nunca fumei, para ver se eu consigo chegar no nível de aprendizado daqueles alunos que estão lá para aprender. Não, considerada ainda a melhor faculdade da América Latina, com números que foram divulgados há pouco. Então, assim, apesar de precisar de investimentos, mas você tem cursos, por exemplo, na FEA, na economia, a própria Poli, que são super conceituados ainda. Todos os outros. Na parte de artes cênicas e na ECA tem muitos cursos conceituados e que saem pessoas muito, muito boas de lá. A Exalc mesmo. Para entrar na universidade é uma coisa muito, muito pesada para se disputar uma vaga por lá. E eu acho que é o seguinte, este tipo que a gente incentivou de um tempo para cá e que a população tem votado na pessoa que foi o sistema mamãe falei de atividade política, que fica provocando a pessoa até tomar um tapa na orelha e filma aquilo e joga na rede para poder conseguir se eleger e conseguir ter voto com um monte de gente. Eu vi os comentários do que o Pavanato publicou, e nos comentários embaixo estava tudo escrito: a universidade já foi boa, ai, que absurdo os estudantes. Ele foi lá para provocar, para acontecer isso. Tanto que ele já estava lá com aquele coisa e chegou uma pessoa que está acostumado a debater com ele naquele de 20-1, que ele vai para provocar 20 pessoas para ver o que surge para poder conseguir corte de rede social. Enquanto o país não parar de fazer com que essas pessoas sejam monetizadas, porque ele usa da função pública para monetizar na sua rede social e para conseguir muito dinheiro nessa monetização. Eu acho um absurdo esses vereadores de internet não terem a sua monetização suspensa enquanto está no exercício do mandato. Porque enquanto ele está no exercício do mandato, ele está com uma função de promover só a rede social dele para conseguir monetização e para
conseguir patrocinador em cima da rede social. E o vereador Pavanato, ele usa do cargo que tem para discutir assuntos que não são da alçada dele em nenhum momento. Todos os assuntos que ele vai discutir, nenhum deles pertence ao mandato de vereador, mas ele vai para lá para provocar, porque ele é candidato a deputado federal, é o candidato do Nicolas Ferreira, que utiliza da mesma atitude, fazendo esse tipo de brincadeira em todas as coisas, para monetizar a sua rede social e para ganhar muito dinheiro com a sua rede social. Enquanto isso daí não tiver um freio por parte do TSE e o Tribunal Superior Eleitoral travar a monetização de quem tem mandato, vai continuar essa brincadeira aí, e já vai aparecer um vereador do PSOL na frente do Templo de Salomão com a faixa dizendo que o aborto e a maconha deveria ser permitido. Agora, voltamos à importância da regulamentação, né, Rafa? Por conta que realmente a internet virou um business, né? Virou um business, mas a gente tem que tomar cuidado, assim, porque a monetização no Instagram ela não acontece. Né? Ele não, no canal do YouTube, o YouTube sim, monetiza pelos views. O YouTube e o TikTok. Mas o Instagram não. Então, assim, ele tem no Instagram, né, a sua base maior, são 8 milhões de pessoas. O que ele de fato quer é gerar corte para a rede, é gerar exposição, é gerar de fato, né, formar o eleitor para realmente ter uma votação expressiva. Mas, de novo, ali não tem certo nem errado, os dois estão errados. O Pavanato está errado, de fato, de promover, né, uma situação que gera estresse e no final não é o foco da universidade. Ele deveria estar sim lutando por mais investimento. A universidade recebe mais de 9 bilhões, só que 84% desse valor é usado para folha de pagamento. Então, assim, só sobra 16% dessa verba para investir em infraestrutura, para investir nas pesquisas, ou seja, não fica com dinheiro a faculdade. Então, é mal gerenciado, mas falta também investimento, e ele deveria estar lutando por isso, porque como aqui todo mundo concorda, a USP é uma grande faculdade, ela promove ainda desenvolvimento tecnológico, científico, 20% do desenvolvimento científico vem da USP. Então, a causa do Pavanato está errada, mas ao mesmo tempo, esses estudantes, eles não são donos da faculdade. Eles não podem pichar, eles não podem fazer apologia às drogas. A diretoria deveria, sim, cumprir o seu papel de fiscalizar isso, porque quem é dono da USP, no final, é o povo de São Paulo que paga seus impostos e espera que estudantes de lá saiam preparados para o mercado de trabalho. E não fazer também essa baderna porque não pensam como alguém pensa. Então a gente realmente também tem que ter essas duas linhas aí bem corretas. Eu ainda continuo do lado dos estudantes. Eu acho que a USP tem uma prefeitura que também não permite que um malucão apareça com uma barraquinha lá para provocar as pessoas que estudam por lá. Agora vou fazer um apelo para você que tem muita grana, é ouvinte e telespectador da Guardiã da Notícia. Você tem muito dinheiro, quer virar deputado federal? Acerta um dinheiro com o Nicolas Ferreira em Minas, dá uma contribuição para a campanha do pai dele lá para Senado em Minas Gerais, que ele não tem idade para ser, que aí o Nicolas de repente retira o apoio do Pavanato e o Pavanato morre vereador aqui, não sai federal e não ganha para porcaria nenhuma. O Pavanato tá aí por causa do apoio do Nicolas Ferreira, tá? E esse apoio do Nicolas Ferreira, eu tenho certeza que se aparecer alguém de direita com a proposta boa de doação para a campanha do pai dele em Minas Gerais, ele retira o apoio do Pavanato e o Pavanato vai ser aquele infeliz que teve 30 mil votos, 20 mil votos para deputado e não se elegeu antes de ter 166 mil votos para vereador com o apoio do Nicolas Ferreira. Mas aí a gente fala, esse seu apelo é ótimo, mas se a gente pensar a lógica, né, de um Pavanato ter 166 mil votos... Sem conteúdo, experiência 8 milhões agora de seguidores, ele já criou vida própria. É o que chama a atenção realmente, que é o que eu falo sempre, né? A maioria das pessoas fala, eu não gosto de política, mas pelo amor de Deus, vocês têm que gostar de política. Vocês têm que entender para quem vocês votam, porque realmente são exemplos, são pessoas como essa que estão ali decidindo a sua vida. Perfeito, Fabi. A gente tem que ter mais consciência do voto, analisar isso aí. As pessoas, analisar seu histórico, né? Quem é essa pessoa, se é um oportunista, se é uma pessoa que realmente tem uma história legal, enfim.
Porque a gente está vendo tanto candidato tão improvável aí que vai sair. Chega de tiririca, né? E assim... O tiririca é uma benção pelos que estão aparecendo esse ano. Tiririca tá bom, assim, vai de Dado Dolabella, goleiro Bruno, gente... Se a gente avaliar as votações do tiririca, você se surpreende. Uma pessoa que realmente veio de uma situação humilde, né? Mas ele vota sempre contra projetos que beneficiam a sociedade, né? Porque ele não tem nem noção do que ele tem que votar. Gente, é que aquele ali foi aquele voto de protesto que as pessoas fazem. Agora... Se dá pra piorar, vamos tentar? Agora, nem pra voto de protesto dá pra votar em goleiro Bruno, né? Em Dado Dolabella. Concordo, mas o tiririca foi foi um Frankenstein do Valdemar Costa Neto no ano de 2010. O Valdemar Costa Neto, ele entregou todo o horário de televisão do PL pro Tiririca, independente de quem tinha mandato no partido, só o Tiririca aparecia no horário de televisão. Ele contratou um marqueteiro a 2,5 milhões para fazer os textos do Tiririca, e na primeira campanha que ele fez 1,5 milhão, o Tiririca tinha acho que 20 ou 30 ônibus com estudantes de educação física vestidos de Tiririca, entregando um gibi de histórias do Tiririca, do que iria fazer em Brasília, em toda a periferia de São Paulo, que foi da onde ele tirou 1,5 milhão. Era toda a periferia, Guarulhos, Itaquá. Sim, Maurício, foi bem feito, mas em momento nenhum as pessoas votavam no Tiririca e falavam, não, porque ele vai legislar para mim e vai mudar a minha vida. As pessoas votavam e falavam assim, já que não tem ninguém, como era mesmo o slogan dele, né? Já que você vai votar em palhaço, vota no palhaço mesmo. Pior que tá, não fica. Né? E a diferença do gênio Valdemar Costa Neto para os outros políticos é que no ano seguinte, em 2012, o Campos Machado, que também era muito, muito bom político, mas não tinha essa linha estrategista do Valdemar Costa Neto, lançou o Sérgio Malandro em São Paulo, mas deixou todos os vereadores usarem o tempo de televisão, não fez um texto, não contratou ninguém, não colocou gente onde tinha a possibilidade de eleger o Sérgio Malandro, e ele foi terceiro suplente, graças a Deus, nunca assumiu aqui na cidade de São Paulo. Mas existem essas linhas, e o Valdemar é um gênio do marketing, ele gosta muito dessas coisas e vai continuar produzindo essas aberrações. Tanto que essas aberrações de internet são chamados puxadores de voto, né? São chamados puxadores de voto. Sim, essa é a questão, né, do coeficiente eleitoral. Né, você como deputado, os seus votos são somados dentro do seu partido para elegerem outras pessoas. Pois é. Então, a internet realmente veio aí com uma força muito grande. Tanto é que tem aí movimentos para Marçal sair, né? Movimentos. Hoje eu vou lá. Vou na filiação. Não é só o Marçal que está se filiando hoje. Aliás, Milton Leite tá jogando tranca e está fazendo canastra real hoje. Está filiando o Marçal. Para você ter uma ideia, ele anunciou a filiação, deve ter mais outros filiando, mas ele anunciou 2 filiações. Do Pablo Marçal, hoje às 18 horas, na Chucre Zaidan, vou dar uma passada lá, e do delegado da Cunha, que teve quase 200 mil votos, 189, 190 e poucos mil votos, e era do partido da federação dele. O delegado da Cunha está saindo do PP da federação e indo para União Brasil. O Kassab e o União Brasil estão tomando candidato de tudo quanto é lugar, e o União Brasil está se tomando candidato da própria federação. Olha só. Para passar a canibalismo isso daí. Tá indo muito, filho, esse ano promete. Esse ano promete. Esse ano promete. Bom, vamos lá. Vamos pro Seguimos, próximo? Vamos pro próximo. Agora, a próxima é só uma informação, é um assunto bem rápido, mas a Câmara Municipal, depois de muito, muito tempo, já passou o mês de fevereiro todo, começou março, e ainda não tinha definido suas comissões permanentes, que é o que faz a Câmara Municipal andar, a Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças, principalmente, que são as 2 comissões que são obrigatórias que todos os projetos passem, as outras nem sempre passam por outras comissões, mas ontem conseguiu eleger todas as suas comissões permanentes, já fez a eleição do presidente e do vice. Eu acho que só de Constituição e Justiça que está meio indefinido do vice, mas a Sandra Santana foi eleita com totalidade dos votos da comissão, e ontem
começamos o ano legislativo municipal, Rafa? Foi tranquilo, né, Maurício? Acho que não tem novidades. São 10 comissões. Eu acho que o ouvinte também precisa entender. Tudo que acontece em São Paulo passa pelas comissões. As comissões são os filtros dos projetos. Então, uma das comissões mais importantes é a CCJ, porque ela vê a legalidade dos projetos. E quem foi eleita, né, a comissão é eleita também todo ano. E quem foi eleita foi a Sandra Santana, né? Ela é do PMDB, do partido do Ricardo Nunes. Então, o Ricardo Nunes tem uma via tranquila, né, de largada. Ela é uma mulher, ela é a primeira mulher a assumir a comissão. E desde então ficou. Então, você vê o sucesso das mulheres, né, Fabi? É o 4º mandato dela já. Então, realmente, ela está conduzindo muito bem. A Comissão de Finanças ficou para o João Ananias. Geralmente sempre fica para o PT. O PT sempre consegue controlar o dinheiro. Então está na mão deles. Mas também é uma situação positiva, né? Porque tem aí oposição, né? vira uma oposição. Com então certeza. Cada centavo ali vai ser na unha. Você sabe que eu estou há mais de 20 anos na Câmara Municipal. E pro Ricardo Nunes, a principal comissão é a de Finanças. Porque é a Comissão de Finanças que define a lei de diretrizes de base do meio do ano e é a Comissão de Finanças que monta a peça do orçamento no final do ano. É o relator da Comissão de Finanças que faz com que o município ou tenha uma arrecadação real ou uma arrecadação fictícia para o próximo ano. Então, a principal pro Ricardo Nunes sempre é a de Finanças, que está na mão da oposição. Isso é muito, muito bom. Apesar que o João Ananias é sobrinho do João Antônio, que é conselheiro do Tribunal de Contas e foi vereador muito tempo, foi deputado estadual. Quando virou conselheiro do Tribunal de Contas, lançou o João Ananias, que acabou assumindo como suplente na legislatura passada e nessa virou definitivo vereador, e ele está por lá. Você falou das mulheres nas comissões. A Comissão de Saúde tem Eli Teruel e Sandra Tadeu como presidente e vice. As mulheres, por mais que elas não sejam maioria na Câmara Municipal, mas está crescendo bastante a bancada e elas estão tomando conta das linhas decisórias. E é hora de aumentar ainda mais nessa eleição e no Legislativo também, estadual e federal, né? É a hora de aumentar bastante no Legislativo estadual e federal. E elas estão indo muito, muito bem. Eu tenho uma admiração pelo mandato da vereadora Sandra Tadeu, que é da Comissão de Saúde, sempre foi da Comissão de Saúde. Ela vem com uma linha muito, muito boa, tem projetos incríveis dentro do mandato dela, e todos em apoio à saúde da mulher, que é uma coisa muito, muito bacana. Tive muito contato com ela quando fui subprefeito de Itaquera, e todas as comissões, pelo menos as permanentes, estão tudo ali definido. Falta as outras que são as extraordinárias, que é a Comissão de Direitos Humanos, e tem algumas outras que vão ser definidas, da juventude, a do idoso, que vão ser definidas a posteriori, mas a Câmara já pode trabalhar com essas comissões permanentes já mandando ver. O Rubinho Nunes ficou com a administração pública. Ficou com uma comissão boa, que também é de zoneamento, né? Então, plano diretor. Então, toda a parte imobiliária, né, é importante. Então, ficou com o Rubinho Nunes, do União Brasil. Depois de toda a briga pela presidência, né? Tinha que sobrar alguma coisa. O Rubinho. Eu só não consegui ver quem foi o corregedor da Câmara, que é uma peça muito importante, que é a que analisa todas essas confusões, essas bate-bocas de vereadores. Não consegui olhar, procurei, acho que talvez eles não definiram ontem, não. Mas as principais estão lá. Começa o ano legislativo agora, já pode votar os projetos que o prefeito precisa, já pode votar os projetos de nome de rua e os projetos importantes dos vereadores. Nome de rua. Vamos ver como é que é. Maurício me alimenta de projetos incríveis que vocês, vereadores, deputados, gastam o nosso dinheiro para votar. E eu fico cada vez mais indignada como o nosso dinheiro é jogado no lixo. A gente está esperando o programa de Fabi Teixeira. Eu estou fazendo as melhores leis criadas no país. Aliás, tem leis sensacionais. Você vai se surpreender, né? Não, você vai se surpreender. Só dando um spoilerzinho de uma das leis que eu encaminhei para a Fabi, tem uma cidade no Rio Grande do Sul que obriga
os animais de paradas municipais a usarem fralda para não poder defecar nas ruas. Uau. Não, aí você imagina um cavalo. De fralda. Oh, Deus! Vai ser um sucesso, não vai? Rafa, fala pra mim. Você, que, com toda essa expertise do digital. Hoje estão substituindo filhos por pet. Então, vai vender muita fralda, né? Não, vai ser bem legal. Bom, estamos aguardando o programa de Fabi Teixeira. Em breve, sobre legislações absurdas. Agora que começa o trabalho legislativo ao afinco, muitas leis novas surgindo e a gente vai trazer aqui no detalhe para vocês. Isso. Bom, então encerramos agora a parte da Câmara Municipal, já está tudo instalado e seguimos. Vamos para cidadania? Vamos. Não, essa depois é do download da notícia. Pode? Então, que horas nós temos agora exatamente, Fred Júnior? 8h58. Só um detalhe em relação ao corregedor da Câmara. O Sargento Nantes, do Progressistas, foi eleito no final do ano passado. Ele continua como... Sargento Nantes. Você sabe que eu tenho um trauma com o Sargento Nantes, que toda eleição de vereador eu coloco os possíveis eleitos e quantos elegem para o partido. Era publicado antes no Jornal da Tarde, hoje é publicado no Diário de São Paulo. Dei uma linha de quantos entrariam numa entrevista para a Gabi que eu fiz lá em Ribeirão Pires. E o único nome que eu errei de todos os que entraram foi Sargento Nantes, porque ele havia tido uma votação menor para deputado e eu não acreditei em Sargento Nantes, então eu tenho... Acredito, agora eu acredito e acompanho o mandato dele que está muito, muito bom, mas eu errei o nome só do Sargento Nantes. Mas você está ótimo. Chama o intervalo e depois a gente volta com o download, então. Estamos de volta, sim, com o Tabuleiro Paulista para falar agora de política nacional, é isso? Política nacional e estadual aqui em São Paulo. Nossa primeira notícia é o Cidadania, que elegeu um deputado federal aqui de São Paulo, da região do ABC, como seu presidente nacional. Está correndo uma disputa judicial aí, porque tinha teve uma briga ali. E o Cidadania está tentando, aí, assim como o PSDB, se manter como partido no país e manter um fundo partidário, um fundo de campanha. Para isso, o Cidadania e o PSDB precisam eleger 13 deputados federais nessa eleição desse ano, que senão eles vão acabar perdendo todo esse fundo partidário aí. E o deputado Alex Manente, da região do ABC, foi eleito presidente nacional do Cidadania, confirmou a manutenção da federação com o PSDB, mas tem um problema judicial aí, né, Rafa? Maurício, a situação, né, do Cidadania não está nada boa. A gente tem, né, como você colocou, hoje o partido, ele só é partido de fato, não é um partido nanico ou zumbi, porque está na federação com o PSDB, mas o PSDB também está se fragmentando, né, perdendo vários deputados para o Kassab, né, para a turma toda. Então, se essa federação não atingir os 13 deputados federais, eles não têm mais fundo partidário, não tem tempo de TV, realmente o partido some. E com relação também à Cidadania, tem um racha interno muito grande, né, porque tem a ala do Alex Manente, que foi eleito presidente agora na quarta-feira, fez um congresso com 600, né, participantes, foi aprovado ele como presidente, mas a ala do Bittencourt não reconhece, né, entrou na justiça, perdeu, né, para o TSE, o TSE reconheceu o congresso no final do Alex Manente, mas a confusão não para, porque a ala do Bittencourt chamou hoje um novo congresso para se de novo fazer a votação do presidente. Então, assim, não é só uma briga ali no partido para quem assume, né, o poder do partido, mas também como o partido sobrevive. Porque se, de novo, ele não fizer a coligação, a federação com o PSDB, ele some. Então, assim... Agora é hora de deixar o ego de lado e, né, fortalecer partido. Só fazendo uma recapitulação do Cidadania. O Cidadania, em 89, teve o Roberto Freire candidato a presidente da República, era o Partido Comunista Brasileiro. Depois mudou o nome, o PCdoB manteve o comunista no nome, o PCB mudou para PPS.
tá ainda com o Roberto Freire, Arnaldo Jardim, Alex Manente, tem tudo isso, e de PPS virou Cidadania. Em São Paulo, ele é muito forte, aliás, tanto o PSDB quanto o Cidadania estão muito fortes na região do ABC. A Ana Carolina Serra é a deputada estadual de Cidadania e vai se manter ou no PSDB ou no Cidadania pela federação. Paulinho Serra, hoje ex-prefeito de Santo André, é o presidente do PSDB no estado e vem concorrendo a deputado federal. E aqui existe uma possibilidade, se tiver o Alex Manente, Paulinho Serra, de eleger 2 ou 3 deputados. Quem diria, né? Um partido já elegeu 18, 17 deputados federais, vai eleger 2 ou 3, e para estadual 2 também. E eles estão com essa previsão. Ontem teve horário eleitoral do PSDB com Aécio Neves na tela, falando que precisamos acabar com essa polarização do país. E é uma força muito, muito forte, é uma força muito, muito importante hoje dentro do ABC, e estão brigando aí para essa manutenção. Então vai ter essa briga. Tem muita gente aí parando e saindo do partido, mas é a esperança de se montar uma chapa que consiga eleger seus 2, 3 deputados aqui em São Paulo. Eu acho que um ponto também importante para a gente entender o racha também do Cidadania, né? São duas alas, é uma briga ideológica também, né? Porque a ala do Alex Manente, ela quer ter uma linha mais conservadora e ela quer ir para o centro-direita. Sim. Então ela quer, de certa forma, romper com o PSDB e se aliar aos republicanos. Ao contrário... O Alex Manente? Do Alex Manente. Ué, mas ele confirmou ele vai para os lados republicanos porque o Paulinho Serra está negociando com o Tarcísio, é isso mesmo? Exato. Então, assim, e do outro lado, né, o Bittencourt, ele já quer buscar um pouco as origens... Mais radical, né? Mais pro lado da esquerda. Uhum. Então é uma briga ideológica, né, para que lado que o partido vai também de posicionamento político. O centro está num momento tenso, né? Então, eles não sabem se vão para cá ou se vão para lá. Deixa eu perguntar para a Fabi. O fundo de campanha é referente à última eleição. Então o PSDB com o Cidadania elegeram 37, eu acho, deputados federais. Eu acho que teve 13 ou 12 do Cidadania e o resto do PSDB, e eles têm um fundo partidário de respeito girando nos 200, 300 milhões. A briga é mesmo ideológica, Fabi? Ou é por causa desse dinheiro para a campanha? Até porque a gente vê que essa é uma briga até do próprio PSD, né? Porque eles não querem ter um candidato próprio para sobrar mais para os deputados, né? Sem dúvida. Então você consegue eleger mais deputados se você tiver mais verba, isso E o PSD tem menos verba do que o PSDB e o Cidadania. Sim. E o PSDB e Cidadania tem menos candidatos do que o PSD. Então se o PSDB e o Cidadania pegar se unem todo aí, aquele fundo partidário e dividir só sobre o pessoal que ficou, que não apagou a luz, vai ser uma grana interessantíssima para os candidatos do PSDB e do Cidadania disputarem essa eleição. Até porque o que sobra para eles realmente nessa eleição é fazer deputado federal e fazer deputado estadual para tentar ressurgir das cinzas aí, né? Sobreviver. Porque o que sobrou, pelo que eu analiso, é São Paulo, com esse pessoal do ABC, Minas com a Aécio e o Ciro Gomes, que voltou no Ceará. Uhum. Me fala alguém do PSDB do Rio de Janeiro. Não tem. Realmente o PSDB realmente está num momento muito crítico. Bahia, não tem também. Não tem. Pode acabar não existindo mais. Mas vai sobrar um dinheiro muito, muito grande para E dinheiro faz diferente, candidatos. né, Maurício? Dinheiro na campanha, com certeza, tem um peso alto na decisão do voto, porque é musculatura, infraestrutura, é contato, é conexão, então realmente pesa bastante na eleição. É negociação, É né? negociação. É negociação. Seguimos. Verdade. Bom, seguimos. Nosso próximo assunto. Eu não sei se é uma fanfic, se é um delírio, ou se existe uma possibilidade remota, mas a FIFA tem no seu estatuto, quando existe algum problema e ele precisa renunciar ao país sede, retornar para o último país sede existente para que se faça isso. O Fred, que é o nosso especialista aqui em futebol, ele
alertou bem quando a Copa foi no México, foi porque teve um terremoto na Colômbia e acabou passando para o México a Copa. E a Rússia, na Copa do Catar, que foi a última, acabou sendo impedida por causa da guerra com a Ucrânia. E agora os Estados Unidos em greve. Em guerra, os Estados Unidos em guerra. Existe uma tríade aí com o Canadá e o México, que a Copa do Mundo aconteceria nos 3 países. Se por um acaso o Irã classificado para ir para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, e aí vou deixar para o Fred falar o que acontece, o Irã vai, se o Irã não vai, tudo isso. Agora, se pelo Estatuto da FIFA for retornar um país sede, o país sede anterior é o Catar, que já não tem mais estádio nenhum por não ter futebol e está na zona de guerra ali no Oriente Médio. Antes do Catar foi a Rússia, que está em guerra e já foi impedida de participar. Que momento do mundo. Que momento do mundo. E já foi impedida de participar da Copa. Se pelo Estatuto da FIFA for retornar um país sede, o país sede anterior é o Catar, que já não tem mais estádio nenhum por não ter futebol e está na zona de guerra ali no Oriente Médio. Antes do Catar foi a Rússia, que está em guerra e já foi impedida de participar. Que momento do mundo. Que momento do mundo. E já foi impedida de participar da Copa do Mundo do Catar por estar em guerra com a Ucrânia. Será, Fred ou Rafa, que a Copa do Mundo pode do nada soltarem uma bolinha de bingo e vir parar no Brasil, o terceiro país, já que é na América, podia ser Canadá, México e Brasil acabou sendo impedida por causa da guerra com a Ucrânia. E agora os Estados Unidos em greve. Em guerra, os Estados Unidos em guerra. Existe uma tríade aí com o Canadá e o México, que a Copa do Mundo aconteceria nos 3 países. Se por um acaso o Irã classificado para ir para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, e aí vou deixar para o Fred falar o que acontece, se o Irã vai, se o Irã não vai, tudo isso. Agora, se pelo Estatuto da FIFA for retornar um país sede, o país sede anterior é o Catar, que já não tem mais estádio nenhum por não ter futebol e está na zona de guerra ali no Oriente Médio. Antes do Catar foi a Rússia, que está em guerra e já foi impedida de participar. Que momento do mundo. Que momento do mundo. E já foi impedida de participar da Copa do Mundo do Catar por estar em guerra com a Ucrânia. Será, Fred ou Rafa, que a Copa do Mundo pode do nada soltarem uma bolinha de bingo e vir parar no Brasil, o terceiro país, já que é na América, podia ser Canadá, México e Brasil na Copa do Mundo desse ano? Bom, nesse momento é muito difícil de isso acontecer, porque primeiro a FIFA diz que está observando, está olhando esse tema, mas quer aguardar um pouco mais os desdobramentos, o que vai acontecer referente a exatamente essa guerra no Oriente Médio. A expectativa é que os Estados Unidos têm uma ótima relação com a FIFA, tanto é que o Super Mundial de Clubes no meio do ano passado foi realizado nos Estados Unidos. Normalmente é realizar a Copa das Confederações, que é uma competição de seleções, isso não aconteceu, né? Então acabou sendo realizada aí essa Super Mundial de Clubes, e isso é importante, porque mostrou essa relação que tem a FIFA com os Estados Unidos. E essa relação é tão forte que a FIFA está aguardando um pouco mais, né? A chance de não ser nos Estados Unidos é remotíssima, só se acontecer algo que não está nem nos planos do Trump nesse momento, apesar que o Trump muda de ideia a cada segundo. Mas a expectativa é que diminua o conflito, e aí o campeonato pode acontecer normalmente nos Estados Unidos, que vai ser o país que vai receber mais jogos da Copa do Mundo. Mudou a Copa do Mundo a característica, são 48 seleções distribuídas em 3 sedes, só que a maior sede é a sede americana. E tem México e Canadá. Então, acho muito difícil, algo remoto. E aí você pode falar, mas a Rússia... Realmente, a Rússia foi punida pela FIFA e pela UEFA, mas muito mais uma questão política, e tanto é que o Gianni Infantino, italiano, presidente da FIFA, reconheceu
que foi uma questão política muito mais do que a questão de um estatuto. E que ele até se arrependeu e está pensando em retomar a Rússia, não para essa Copa do Mundo, mas para a Copa 2030 nos Estados Unidos, a possibilidade aí de se possivelmente aí a Rússia voltar a se classificar, claro, para a Copa do Mundo. E o Irã? E o Irã está classificado, nesse momento não desistiu do Mundial, então espera também a consequência do que pode ter. Mas Irã jogando dentro dos Estados Unidos? A princípio pode acontecer. Nós vimos já outros encontros aí em outros momentos, né? Argentina e Inglaterra, por exemplo, que já foram inimigas, né? Na Guerra das Malvinas, entre outros conflitos que já existiram no mundo, se enfrentando em mundiais, né? Então, vamos aguardar um pouco mais. A chance maior é de um Irã não participar da Copa do que os Estados Unidos não participar do Mundial, nem como sede, nem com sua seleção. Então, acho que esse é o risco maior se tiver alguma mudança. E se existir essa mudança, é a seleção que ficou atrás do Irã que pode ter a classificação sendo confirmada. Mas ainda é tudo campo de hipótese, tudo sendo cogitado, nada concreto. Agora, vocês imaginam o presidente da FIFA falando pro Trump: Estados Unidos não vai participar? Gente, não existe essa possibilidade. Comercialmente já é um tiro no pé, né? Comercialmente é um tiro no pé. E a relação também da FIFA dos Estados Unidos é tão boa que o presidente da FIFA entregou pro Trump um prêmio da paz. Pois é, o tão sonhado prêmio da paz que o Trump então, tem. Assim, a chance, eu tô com o Fred, a chance dos Estados Unidos não participar é muito remota. Eles são, de fato, estão fazendo a Copa do Mundo no país deles. Não realmente estão sediando, né, o país para fazer a Copa. E outra coisa... E até porque o Trump já anexou o Canadá e o México. É verdade, pra é tudo ele. dele. Tudo é dele. É tudo dele. E outra coisa, como a gente vem falando, assim, o que envolve ali são contratos bilionários. Mas uma coisa é fato, essa Copa pode ser a Copa mais cara e mais tensa do mundo. Então a gente não está falando na questão então de, será que os Estados Unidos vai sediar ou não, ou vai participar da Copa? A gente está tendo um problema agora de segurança. Sim. Porque... E os atentados terroristas? Imagina na Copa do Mundo, os Estados Unidos em guerra, um prato cheio para os terroristas. Como aconteceu em Munique 74, os Jogos Olímpicos. Munique 74 aconteceu um ataque terrorista. Essa é a preocupação. Sim. Aí sim de ter um ataque, porque é o mundo inteiro envolvido, assistindo, transmissão mundial, global, e com seleções do mundo inteiro. Então o impacto de um ataque terrorista é muito maior num evento como esse, como a Copa do Mundo, né? Que é transmitido para milhões de pessoas. E como aconteceu em 74. E quando a gente fala de extremistas, realmente é tudo que eles querem, a audiência, né? Exato. Então, assim, a situação fica preocupante na questão da segurança, né? Como que vai realmente proteger os atletas, proteger a plateia. De novo, o custo da Copa vai ficar maior ainda, porque é investimento extraordinário na segurança, o combustível na guerra também aumenta, então passagens aéreas também vão estar mais caras. Então a gente tem todo um desdobramento complicado da Copa por causa da guerra. E vamos também recapitular um pouquinho. A Ucrânia, né, na verdade, a guerra da Ucrânia com a Rússia não participou da guerra, quando não participou da Copa, não foi porque ela estava em guerra, foi porque os países se recusaram a entrar em campo com a Rússia. E houve uma pressão absurda da UEFA. A União Europeia, né, a Europa, realmente fez pressão total para a retirada da Rússia da Copa. E nessa guerra tem essa diferença também, né? Os países não estão contra essa ação dos Estados Unidos com relação Só fazendo também ao Irã. um fato histórico. Os Estados Unidos já participou de Copas em guerra. Sim. Afeganistão, 2002. Mas tivemos uma janela sem Mundial na Segunda Guerra Mundial. Né? Na Primeira e Segunda Guerra Mundial nós tivemos uma janela sem disputa de Copa do Mundo. Claro, estão recuando, século passado, mas já existiu. E uma guerra muito ampla, né? Uma guerra muito ampla envolvendo vários países. Graças a Deus ainda não estamos na Guerra Mundial, não estamos na Terceira Guerra Mundial. E só um detalhe, a Rússia, não só a Copa do Mundo, mas a Eurocopa, ela está fora nesse momento, punida pela UEFA. E um outro detalhe, a preocupação maior da FIFA nesse momento não é nem em relação ao conflito. Claro, está em alerta, é óbvio. É o que está acontecendo no México. Os conflitos o narcotráfico. O narcotráfico. Essa é a preocupação em relação a esse momento na questão de segurança da Copa do Mundo no México. Vai ser uma coisa muito maluca. Tensa, vai ser uma Copa tensa. Como você falou, o Irã ainda não desistiu da Copa, e se o Irã insistir em ir,
Imagina um monte de iraniano entrando nos Estados Unidos para assistir os jogos da Copa do Mundo. Exato. Aí Será que eles vão ter acesso? Atenção que não vai... Os jogadores vão ter. Os jogadores sim, mas torcida? A equipe técnica vai acabar entrando. E dentro dessa... Vira filme de terrorista profissional aí esse negócio. Porque vai entrar uma delegação do Irã, tá, dos Estados Unidos. Como o Fred mesmo disse, já existiram outros países que se enfrentaram em guerra, Argentina e Inglaterra, que foi a maior atuação do Maradona na história da vida dele. Virou Deus da Argentina, porque a Argentina foi humilhada na Guerra das Malvinas pela Inglaterra. E exaltada no futebol. E o troco foi exaltado pelo Maradona. Com gol de mão ainda. Com gol de mão. Ele fez gol de tudo quanto é jeito. Ele driblou o time da Inglaterra inteiro e fez gol de mão. Mas ele jogava muito nessa época, Ele jogava né? muito, mas ele saiu da condição de ídolo para a condição de Deus. Tem a igreja maradoniana na Argentina por causa desse fato do que ele devolveu para a Inglaterra nessa parte. Agora, vai ser muito maluco você ver uma delegação do Irã entrando nos Estados Unidos para disputar essa Copa do Mundo. Tá cheio de plot twist, né? Mas Deus me livre, que Deus proteja, né, todos nós, porque é muita covardia, né, atos terroristas, você matar pessoas que são totalmente vítimas, né? É totalmente aleatório, você mata pai, mãe, criança. E astros mundiais do esporte, né? Pessoas que não têm nada a ver com Não, as a situações gente nem de guerra, quer do imaginar conflito. essa possibilidade de atos terroristas. Na verdade, eu acho que os Estados Unidos, com certeza, o esquema de segurança deles é muito forte, né? Então, depois do que aconteceu, principalmente nas Torres Gêmeas, tem um reforço muito forte, principalmente em todos os eventos mundiais. E com esse clima de tensão do conflito que acontece no Oriente Médio, já deve estar toda uma estrutura pensando em Copa do Mundo também. Perfeito. Então, acho que a única questão, se os Estados Unidos realmente não fosse sediar e participar, é se a gente já tivesse um atentado terrorista, né, próximo da Copa, já mostrando uma insegurança, mas... Como a Fabi falou, eu acho que os Estados Unidos está preparado, tem uma segurança de ponta como nenhum outro país do mundo. E usar a tecnologia a favor, né? Porque agora a gente vive um momento que na época das Torres Gêmeas a gente não tinha à disposição o arsenal tecnológico que existe hoje. Hoje muito monitorado, tudo muito satélite. O monitoramento é muito mais forte. Consegue ver você do espaço que você está falando. Até porque essa é uma guerra da tecnologia também, né? É uma guerra de tecnologia. Mas vai ser uma Copa do Mundo muito tensa. É que o Maurício, como um ótimo brasileiro, patriota, ele tá nesse sonho, né? Trazer a Copa de novo pra gente. É isso, né, Maurício? Eu era o superprefeito de Itaquera que sediou a Copa. Aqui eu é que fiz todos os jogos. Tem aquele saudosismo, né? Eu tenho isso. E aí é aquilo, eu não sei se estou no delírio, na fanfic... ou numa possibilidade muito, muito remota, mas estou rezando muito para lá. Agora, você faz a inteligência artificial, põe um turbante aqui nele, premonições de Maurício Martins. E lembrando que 2028 tem a Olimpíada de Los Angeles, tem mais um evento esportivo nos Estados Unidos, tamanho... Né, mega evento que é a Olimpíada de Los Angeles, né? Até a Copa eu acho que até pode durar essa guerra, mas até Los Angeles não, mas não aguenta não. É sempre a preocupação, né? Toda vez que tem, ainda mais nos Estados Unidos, a preocupação de ataques, né? Terroristas. Num evento esportivo como esse tem aí a Olimpíada de 2028. Os Estados Unidos continua aí sendo palco de eventos esportivos importantes. Mas acho que até 2028 o Trump já vai ter dado tchau também, né? A gente vai estar numa situação mais calma. Assistam Guerra Civil do Wagner Moura, por favor, que para mim é o que vai acontecer na sucessão do Trump. É o filme americano chamado Guerra Civil, que um dos astros desse filme é o Wagner Moura, e eles preveem uma possibilidade do presidente dos Estados Unidos que perdeu a eleição e não quis sair da cadeira de jeito nenhum e se manteve na cadeira. E aí um pedaço dos Estados Unidos entrou numa guerra civil dentro dos Estados Unidos. Assiste, que vale muito a pena. Que ótima dica, vou assistir. É uma linha de previsão que quando eu assisti, e saiu antes do Trump ser eleito. Esse filme saiu, é um filme americano, e quando você assiste, você fala, putz, será? Aí o Trump foi eleito, você acredita um pouco mais no filme, e agora, na situação que ele está, você acredita bem nesse filme. Esse filme é muito, muito bom.
Pois é. Bom, vamos às considerações finais Bora. desse movimentado panorama que a gente vive, não só no cenário político nacional, mundial. Eu acho que 2026 é aquele ano que é para ficar marcado realmente na história, né? Já tem muitos fatos para colaborar com isso, né? A gente tá guerras, eleições aqui no Brasil, Copa do Mundo. É um ano recheado de atividades. Isso que os dois nem quiseram falar do Vorcaro, né? Só uma palhinha, assim. Não, na lista do Vorcaro tem um Maurício Quadrado ali. Eu já brinquei com o Rafa. Vai que vira um Maurício Redondo, sou eu. Eu tô vendo. Meu Deus do céu, não. De fato, assim, é uma situação triste, né? A do Vorcaro. Estamos falando de um rombo bilionário. Estamos falando, chegam a cifras de, às vezes, 80 bilhões. E, claro, de novo, quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro. O Banco Central assume várias dívidas desse calote. Né? E, enfim, a gente vê também muitas pessoas com poder envolvidas. E a justiça realmente tá com vários desafios aí para realmente conseguir fazer uma investigação correta, né? Justiça que já chama a atenção, porque a justiça que deveria investigar e com certeza não permitir que situações como do Banco Master acontecesse no país, está aí nessa teia que está sendo divulgada, até com ameaças a jornalistas. Agora, essa parte realmente é chocante, porque a gente tem que defender o nosso direito de liberdade de expressão todos os dias. É verdade. Bom, eu vou me despedir, porque tem tanta gente recebendo dinheiro do Vorcaro que vai que ter alguma coisa na minha conta. Ele pagou mais gente do que bingo na época que o bingo era permitido. Porque tem gente da direita, da esquerda, do centro, com tantos do bilhões, né, judiciário. Maurício? Com tantos bilhões, dá para molhar a mão de muita gente, hein? Molhou. Não só dá, como foi um negócio descarado, absurdo. Hein? Foi um negócio... E é juiz, agora, o mais interessante deputado. é saber de onde vinham tantos bilhões, né? Do nosso bolso, né? Do nosso bolso. Infelizmente, é do nosso bolso. Pois é. Bom, eu encerrando até sexta-feira que vem com os próximos Maurício assuntos. Redondo, só para garantir. Vou dar. Eu tô olhando tanto essa lista, Fabi. Ai, que medo, Maurício. O Maurício Quadrado me chamou a atenção. Não é? Eu queria muito saber quem é o Maurício Quadrado, mas não descobri quem é. Rafa? Legal. Bom, para o final de semana ficar mais tranquilo, eu vou pegar a dica do Maurício. O Maurício falou que tem um carro da Fórmula 1 na estação da Vila Madalena. Correto? Tem. Sexta-feira agora é placa do meu carro. Parei de trazer pão de queijo para as meninas aqui do estúdio e café, porque estou vindo de Uber para cá e de metrô. Eu vou até o metrô, que eu moro perto, depois eu vou de Uber até o metrô. Faço muitas vezes esse trajeto seu. E aí hoje eu cheguei no metrô Vila Madalena, tinha um carro de Fórmula 1 lá. Tá em exposição, tem uma tendinha escrito Fórmula 1, tá coberto, tá em exposição. Como eu falei, né? Eu tenho um filhinho de 2 anos e apaixonado por carro, então por que não mostrar pra ele já um carro de Fórmula 1? Fórmula 1 que já tá aquecendo os motores, né? Final de semana, etapa Final da de semana, Austrália. não é? Quem sabe ele gosta tanto de vir um piloto. Quem sabe, né? Tá sua liberdade financeira tá aí, Isso Rafa. é verdade. Vai ter que ter um patrocinador, porque é caro, hein? Maurício Martins agora aqui com esse desvio de verba do Vorcaro. Vou ver lá quanto que pingou na sua conta. Não sei, mas estou esperançoso. Ele ficou até sem. Perdeu o fôlego ali. Bom. Mas é isso, né, Fabi? Então vamos também aproveitar o final de semana para curtir em família, né? Para descansar um pouquinho. Bom, ótimo final de semana para vocês dois. Sexta-feira que vem tem muito mais notícia, informação, bastidores aqui com Maurício Martins e Rafael Bergamo. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente fala da transferência de Vorcaro aqui do estado de São Paulo para Brasília, que deve ocorrer nesta sexta-feira. E tem muita informação, principalmente do jornalismo regional, o grande diferencial da Guardiã da Notícia. A gente espera.